Paz e bem, feliz Dia dos Pais, é isso mesmo. Já começamos hoje desejando um feliz Dia dos Pais para todos aqueles que se dedicam com amor e carinho aos filhos que receberam essa linda vocação de ser pai, de conduzir uma família com a graça de Deus e, é claro, espelhado em São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus Cristo. Mas hoje vamos ao nono episódio, a nona parte da história de Santa Clara de Assis, contada pelo Frei Ederson Queiroz, lá de Minas Gerais. Lembrando sempre, se você não acompanhou, entre em nosso canal no YouTube e confira todos os episódios desde o dia 1º de agosto e vamos até amanhã, dia 10. Vamos agora à nona parte, confere aí. O privilégio da pobreza. Muito interessante voltarmos neste aspecto do privilégio da pobreza. O que veio a ser o privilégio da pobreza? Clara pede o privilégio de não ter propriedade. Porque os mosteiros da época, eles tinham propriedades, fazendas, escravos, e tudo que estava na propriedade era do senhor feudal. Não só os animais, a produção, mas também as pessoas que trabalhavam e que moravam na propriedade de um mosteiro, era propriedade também dos monges. Portanto, o abade ou a abadesa era de fato um senhor, uma senhora que tinha poder sobre a vida das pessoas. Tinha posses para serem administradas. E Clara não quer isso. Ela quer viver a centralidade da pobreza de Jesus. Presépio, Eucaristia e cruz. Poderíamos traduzir o privilégio da pobreza numa outra palavra. Clara pediu à igreja o privilégio de não ter privilégio. Porque Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua igualdade com Deus, se fez um de nós. Sendo divino, se fez humano. Sendo imortal, se fez mortal. Sendo rico, se fez pobre. Ele abriu mão de todos os seus privilégios. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Então, Clara, ela quer viver sem privilégio. A igreja achava que isso era um absurdo. Como ela poderia se manter e manter a vida da comunidade que estava sendo formada sem posses. E Clara, então, vai dizer: vocês estão me dizendo que não é possível seguir o Evangelho, que não é possível seguir Jesus pobre e crucificado? E aí fica para nós a herança do privilégio da pobreza. O privilégio de não ter privilégio. Nossa sociedade é uma sociedade que busca privilégios e é uma sociedade que privilegia os já privilegiados, enquanto que aqueles que seguem Jesus, como Francisco e Clara, devem fazer definitivamente uma opção de não ter privilégio, porque uma imensidão de homens e de mulheres espalhados por esse mundo todo vivem sem nenhum privilégio. São Damião forma o Evangelho em Clara. E Clara vai se tornar a guardiã do carisma de Francisco. Com a morte de Francisco, ela se tornou a fonte, aquela pessoa que sabia da alma de Francisco, que conhecia a intuição de Francisco. E os frades iam a São Damião para consultar Clara acerca de quais eram as intenções de Francisco, qual era o pensamento de Francisco, qual era o desejo de Francisco em determinados aspectos. Aí é interessante notar que após a morte de Francisco, aquele grupo que conviveu com Francisco tornou-se muito próximo de Clara e de São Damião. Aquele grupo que não conviveu com Francisco, que só esteve esporadicamente com Francisco, que vale lembrar que a ordem
em menos de 5 anos já tinha mais de 5.000 frades, então nem todos conviveram com Francisco, e esses que não conviveram e que queriam uma estruturação da ordem da forma beneditina ou agostiniana ou de São Bernardo dos Cistercienses, eles se afastam de Clara. O núcleo primeiro dos seguidores de Francisco se aproximam de Clara porque ela é a fonte. Então podemos dizer que o nosso carisma franciscano tem como a sua primeira guardiã uma mulher. Por isso que esse carisma gerado em Francisco, ele é tão feminino, ele é tão delicado, ele é tão profundo, ele é tão leve, ele é tão terno, ele é tão meigo, ele é carregado de ternura, porque não só Francisco o teceu assim, mas ele passou pelos cuidados de Clara, que foi nos revelando esse carisma da sua forma, da forma de uma mulher. É isso aí, deixa o seu like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa bela história de Santa Clara de Assis. A gente se encontra amanhã aqui com a última parte dessa linda história e, é claro, não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais e acompanhar toda a programação, todas as novidades sobre a festa de Santa Clara 2020. Eu espero por vocês, até amanhã!